Bom dia, classe! Tudo bem com vocês? Bom, como eu já havia dito na semana passada, hoje a aula vai ser sobre psicologia comportamental. Conhecem psicologia comportamental? É uma área muito legal. Conhecemos como behaviorismo. Mas como se escreve esse nome? Behaviorismo, pessoal, é isso mesmo. Aí vocês se perguntam, nossa, mas o que é behaviorismo? Que nome é esse? Bom, behaviorismo é um termo que abrange diversas teorias da psicologia que tem como objetivo o estudo do comportamento, é isso mesmo. Essa escola da psicologia foi fundada por John Watson, um queridíssimo, que é considerado o pai do behaviorismo, baseado, vamos lá, John Watson. Vocês vão ouvir muito dele ainda, tá? Baseado na crença de que acreditavam que qualquer pessoa poderia ser treinada para agir de uma maneira particular, dado o condicionamento correto, tá? Ele falava que os comportamentos podiam ser medidos, treinados e mudados. Aí vocês se perguntam, vocês pensam assim, se os comportamentos podem ser treinados? Então, adestramento de cães pode entrar na psicologia comportamental? Pois é, gente, pode sim, tá? A base que sustenta o adestramento inteligente é o reforço positivo. Vocês já praticaram isso com o seu cachorro? De dar um biscoitinho quando ele dá a patinha, quando ele rola, quando ele senta? Pois é, isso vocês estão praticando o reforço positivo dentro da psicologia comportamental, tá? É um conceito que integra. O animal ele recebe uma ordem, assimila e quando executa de acordo com o que foi ordenado, ele recebe um tipo de recompensa. Então ele entende isso como algo que ele pode sempre estar fazendo para ganhar aquele biscoitinho, sabe? Enfim, continuando. Nossa, gente, vocês estão fazendo... vocês não fazem nenhuma pergunta. Esse assunto é tão legal, eu achei que vocês fossem se interessar mais. Tá bom. Vamos lá. Deixa a professora escrever aqui. Eu queria que alguém buscasse uma caneta pra mim lá na secretaria, que não tem nenhuma aqui. Tá funcionando? Tá bom, vamos lá. Vladimir... Esse nome é difícil, gente. Bekhterev. Nem eu sei escrever. Bekhterev. Mas quem é Vladimir Bekhterev? Vladimir Bekhterev, gente, foi o primeiro a propor uma psicologia cuja a pesquisa baseava no comportamento em sua psicologia objetiva. E Ivan Pavlov foi um fisiologista russo responsável pelo condicionamento clássico, tá bom? Mas o que é condicionamento clássico? Que nome é esse? Esquisito. Bom, gente, condicionamento clássico é uma técnica usada na formação comportamental em que o estímulo que ocorre naturalmente é emparelhado como resposta, tá? Depois, um estímulo anteriormente neutro é combinado com um estímulo de ocorrência natural. Entenderam? Eventualmente, o estímulo que era neutro vem provocar a resposta sem a presença do estímulo que ocorre naturalmente. Os dois elementos são então conhecidos como estilo condicionado e a resposta condicionada. Vocês podem ver isso muito no reforço positivo também. Agora eu vou falar um pouco para vocês dos dois tipos de behaviorismo. Sim, existem dois tipos. Quando você conhece uma área, ela não é pouca, ela abrange muita coisa, tá bom? Então, dois tipos de behaviorismo. A gente tem o behaviorismo clássico de John Watson, também chamado de behaviorismo metodológico, que depois eu vou explicar melhor para vocês o que é. Ele é bem conhecido como a psicologia SR. Mas o que é isso? Depois eu vou explicar também porque tem SR e SOR, por causa da relação entre o estímulo e a resposta. Nessa perspectiva, a psicologia é um ramo das ciências naturais que tem como princípios a objetividade e a experimentação e como finalidade prever e controlar o comportamento. Ele tinha como resposta abandonar os estudos dos processos mentais como pensamentos e sentimentos e focar no comportamento observado, que pode ser definido como qualquer mudança observável em um organismo que é consequência de algum estímulo ambiental. Nessa perspectiva,
o comportamento sempre é resposta a um estímulo. Comportamento sempre é resposta a um estímulo, tá bom? Dentro do SR. E como eu falei para vocês, também tem um SOR, que surgiu no neobehaviorismo mediacional. Vou escrever para vocês aqui. Só um minutinho, pessoal. Vou apagar aqui. São vários detalhes, tá? Esse aqui é o neo... Nossa, não dá para enxergar. Neobehaviorismo mediacional, onde o Edward Tolman acabou, não tem mais caneta. O neobehaviorismo mediacional, bem extenso, né, gente? Propõe um novo modelo baseado no SOR, o estímulo, organismo, resposta. Então, ao invés de ter só o estímulo resposta, agora tem um organismo no meio. Onde ele passa por eventos mediacionais, certo? Mediacionais, por isso que a gente tem esse nominho, que o Thomas chamava de variáveis intervenientes. Ele, ao contrário de Watson, que falava do SR, ele estuda os processos mentais e chega a apresentar uma teoria da aprendizagem sustentada pelo conceito de mapas cognitivos, que vocês já estudaram com outros professores anteriormente, tá? Também temos quem? Clark Hull. Esse é fácil de lembrar, é só você lembrar do Huck, caldeirão do Huck, que assim como Tolman, defendia a ideia de variáveis mediacionais em análise do comportamento, mas o Hull rejeitava os conceitos cognitivistas em nome de variáveis mediacionais neurofisiológicas. Ele adota uma posição monista, onde o organismo é puramente neurofisiológico, né? Ele defendia essas variáveis. Além desse, pessoal, temos mais o behaviorismo radical, que depois eu vou explicar para vocês, além do outro primeiro que eu falei, de Skinner. Skinner é um nome muito presente, vocês vão estudar bastante sobre ele. Tendo seu início marcado quando ele publica em 1953 o livro Ciência e Comportamento Humano. Ele teve seu desenvolvimento como uma filosofia da ciência do comportamento humano, como já diz mesmo o título do livro. A parte experimental constituiria a análise experimental do comportamento, enquanto a análise aplicada do comportamento se refere a aplicações práticas. Skinner não nega a existência dos processos mentais, mas nega que eles são as causas do comportamento. Ele considera pensamentos e sentimentos e, segundo sua visão, considera, né, diferente de outros psicólogos não consideravam, e segundo sua visão, o ser humano é uma entidade única e não é dividido entre corpo e mente, tá? O Skinner, ele utiliza para explicar o comportamento o condicionamento operante e a seleção por consequência. No condicionamento operante, o esquema usado seria SDR-SR. Vocês lembram que a gente falou sobre SR? Tá. Falamos sobre SOR? Pois é. Agora temos SDR-SR. É um pouco mais complexo, pessoal, e isso tem uma explicação que vai lembrar um pouquinho vocês, matemática até. Conceitos de física também, que tem a letrinha cada seu conceito, é mais dificinho, tá? Então, SD, R, SR. Bom, vamos falar o que é o SD, tá? O SD é um estímulo discriminativo, aumenta a probabilidade de ocorrência de uma resposta R. Após a resposta, segue o estímulo reforçador SR. O reforço, ele aumenta a probabilidade de que o comportamento ocorra novamente, tá? Então, ele vai reforçar para aquilo não acontecer de novo. A punição diminui a probabilidade de que o comportamento ocorra novamente. Então, ele vai perceber que foi punido e não vai fazer de novo. Normal, acontece com todo mundo. No reforço positivo e na punição positiva, os estímulos são adicionados. Já no reforço negativo, na punição negativa, os estímulos são retirados, pela lógica.
há 3 níveis de seleção dos comportamentos. Sim. O primeiro é o nível filogenético. Isso, gente, filogenético. São os aspectos biológicos da espécie e da hereditariedade do indivíduo. Complexo, sim. Temos também o nível ontogenético, que é toda a sua história de vida do indivíduo. E o nível cultural, que são os aspectos culturais que influenciam a conduta humana. Tá bom? O ser humano, ele opera no ambiente, certo? Provocando modificações nele, como sempre foi, como sempre será, que por sua vez age sobre o sujeito, modificando seus padrões comportamentais. É assim que a gente sempre viveu e é assim que a gente sempre viverá. Ok? Mas e como eu falei para vocês que eu ia explicar o que é o behaviorismo metodológico e o radical? Vocês sabem o que é? Que eu falei que ia explicar para vocês? Tá bom, vamos lá, que eu vou explicar um pouquinho sobre isso, porque não dá pra, né? Vamos lá. O behaviorismo metodológico, temos o metodológico, espero que dê para entender, metodológico, a professora está um pouquinho ruim da visão, e o radical. O behaviorismo metodológico, ele possui como foco principal os comportamentos reflexos e descarta a existência de pensamentos e emoções, pois não eram considerados comportamentos observáveis. Então ele usava o reflexo. Já o behaviorismo radical, ele analisa o comportamento operante e considera a existência dos pensamentos e emoções. Então, diferente do outro, ele considera. O metodológico ele descarta e o radical ele considera os pensamentos e emoções. O comportamento reflexo é algo automático, caso alguém vocês não saibam, é automático, é o reflexo que você tem de pegar uma caneta, enfim. Ou seja, algo que o nosso corpo faz assim. Isso aqui é reflexo, gente, para quem não sabe, reflexo. Ou também algo que vocês já estudaram em outras disciplinas, que é algo que o corpo humano faz involuntariamente. Você espirra, você tosse, você soluça, você, enfim, essas coisas. São reflexos, tá bom? Vocês lembram que lá no começo da aula eu citei sobre Ivan Pavlov, só que eu não falei muito sobre ele? Pois é, vou falar um pouquinho agora para vocês. Então, o Ivan Pavlov, ele pesquisou sobre a salivação dos cães sob a presença de comida. Quando você vai dar comida pro seu cachorro, aquela comidinha molhada que tem um cheirinho ruim, mas ele adora, então ele começa a salivar? Pois é, todo mundo faz isso, até a gente, só que a gente não fica salivando para fora. Sempre que ele apresentava o estímulo comida, tocava o sino. Então, com o passar do tempo, ele começou a associar o som do sino com a presença de comida. Um estímulo condicionado, tá bom? Condicionado. E ao ouvir, ele já começava a salivar. Então, começou a apresentar a sua comida, depois começou a apresentar a comida e o sino. Toma comida, e eu tocava o sininho, ele começou a associar. Então, ele vai me dar comida. E aí, quando ele... E explicando melhor, né? Então, com o passar do tempo, ele começou a associar o som do sino com a presença de comida, um estímulo condicionado, e ao ouvir o sino só, não precisa nem dar comida, ele já começava a salivar. Então, por exemplo, chegava a hora do almoço, ele tocava o sino e ele já ia lá comer, porque ele entendeu, ele associou que o barulho do sino era a hora de comer. Resumindo, os comportamentos reflexos são comportamentos inatos. Já o comportamento operante faz um sistema de recompensas. Pensem comigo. Por que toda manhã vocês acordam cedinho para trabalhar? Porque no final do mês vai ter o dinheirinho na conta, né? Vocês não acordam só pela hora do almoço, vocês acordam porque no final vai ter os seus não sei quantos mil. Eu também, gente. Vocês acham que eu sou boba? Bom, também podemos olhar por outra visão. Quando uma mãe está com uma criança no mercado e você vê a criança fazendo birra. Vocês já viram isso? Alguém que tem filho que passa por isso? Pois é. A criança está fazendo birra, eu quero barra de chocolate, eu quero barra de chocolate. Não vou dar. Ai, mas eu quero, mas eu quero. E a criança vai enchendo o saco, você vai lá e compra a barra de chocolate para ela. E aí ela para de chorar. O que ela vai fazer? Ela vai associar. Se eu fizer birra, então minha mãe vai me dar uma barra de chocolate. Então sempre que a gente vier aqui, eu vou fazer birra que eu vou ganhar uma barra de chocolate. Isso é um comportamento inato, reflexo.
E, logicamente, a criança aparece mais vezes. Podemos usar para o bem e para o mal. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula. Agora vem outro professor aí. E pratiquem a psicologia comportamental nas suas vidas. E espero que vocês gostem dessa área para vocês trabalharem futuramente. Boa noite. Carol, eu tava pesquisando e eu achei uma área da psicologia que eu fiquei muito interessado, mano. Sério? Qual? É o behaviorismo, já viu? Mano, não tô lembrada de qual é essa área. Qual que é mesmo? É psicologia comportamental. Mano, eu tô achando... Não tô lembrada dessa aula, eu tô achando que eu faltei. Se eu não me engano, deve ter sido o dia que a gente foi no QG. A gente não, você? Tá, mas tipo, essa aula fala do... Essa área, ela fala do quê mesmo? Então, ele analisa o comportamento humano com várias formas científicas. Não, realmente, mano, acho que eu faltei nessa aula mesmo. Tipo, acho que você podia me explicar um pouquinho melhor, né? Ah, tranquilo. Vamos lá na biblioteca então que eu te explico melhor. O principal objetivo da psicologia comportamental, do behaviorismo, é mostrar como as pessoas conseguem aprender, como elas aprendem mesmo e como o ambiente influencia no seu comportamento. Tá, então quer dizer que o behaviorismo não se preocupa com os processos mentais e nem com as emoções, é isso? Mais ou menos. Nele mostra que o comportamento ele pode ser modificado com algumas teorias de condicionamento. Tá, mas eu fiquei com uma dúvida. Da onde que veio isso e por onde que começou? Se eu for falar quando surgiu, foi mais ou menos no século XX, em 1913, quando John Watson publicou um artigo chamado Psicologia como um Comportamento a se Ver. Tá, isso daí que você falou era um artigo? Sim, era um artigo. E ele falava sobre o que, né, mais ou menos? Então, nele o John achava que o comportamento era influenciado, era previsível e influenciado pelo ambiente onde a pessoa está, né? Mas com algumas técnicas de condicionamento ele podia ser modificado. Também, depois um pouquinho disso, veio outros pesquisadores e viram uma teoria que eles chamaram de teoria de efeito, onde toda ação que é repetida, ela é recompensada. Tipo, quando você faz alguma coisa, você recebe algo sobre aquilo. Tá, então quer dizer que esse artigo basicamente fala que você consegue treinar o comportamento de alguém, é isso? Sim, na mesma época, as pesquisas só aumentaram. E um dos pesquisadores mais famosos foi Skinner. Tá, mas em que momento que isso chegou no Brasil? Aqui só chegou nos anos 50, quando um cara chamado João Cláudio viajou para os Estados Unidos e conheceu por lá os trabalhos de Skinner e se tornou o primeiro a se dedicar nessa abordagem. Mas foi só lá para os anos 70 que a área começou a se destacar. Em 1975, fundaram a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, a ABPMC. Tá, mas me tira uma dúvida. Você sabe me dizer quais as áreas que um psicólogo comportamental pode atuar? Então, existem várias áreas que eles podem atuar, mas, por exemplo, a área clínica. Nela, eles tratam a ansiedade, a depressão, distúrbios de comportamento e vários outros distúrbios também. E uma das técnicas que eles usam é a modelagem, a modelação e o condicionamento operante, e etc. Tem várias outras também. Ah, entendi. Mas e em relação à educação, o que você pode me dizer? Os psicólogos behavioristas... Behavioristas? O que é isso mesmo? Lembra que eu te falei que o behaviorismo é a mesma coisa que o comportamental? Ah, é verdade. Bom, eles podem contribuir para o desenvolvimento de métodos de ensino eficazes, baseados em reforço positivo e feedback. Alguns, inclusive, optam por trabalhar com crianças com necessidades especiais, tipo autistas. Tá, mas fora a área clínica, existem outras áreas nessa... Sim, uma das áreas mais famosas que tem é a área organizacional, onde as empresas contratam os psicólogos para ajudar na produtividade e no desempenho dos funcionários. 20 minutos depois... Sabe o que mais me atrai nessa área? É a forma que ele valoriza o comportamento e a forma de conhecimento sobre isso tudo. Mano, eu achei muito top essa sua área, mano. De verdade, eu acho que super combina com você. Sério, mano? Pior que eu concordo, mano. Eu gostei muito de pesquisar e de estudar sobre isso. E você, tem alguma coisa em mente? Meu, de verdade, eu ainda não tenho... eu tô amando a faculdade de psicologia e eu quero muito me encontrar, mas eu ainda não tenho algo em mente. Ah, entendi. Mas tem tempo ainda. Tem bastante semestre ainda pra gente pesquisar bastante e ver o que nos interessa.